Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Interação Homem-Máquina do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Jardim. Eu sou o Thiago e hoje a gente continua estudando algumas dicas para auxiliar no processo de construção das interfaces entre homem e máquina, ou seja, as telas dos aplicativos que nós construímos, aplicativos, páginas da internet. Essa é uma aula que é continuação, é uma parte 2, certo? A gente vai começar na metade dos slides, desses slides para frente. Esse material é baseado no livro do Steve Krug, Não Me Faça Pensar. E aí, para relembrar rapidinho, na última aula a gente viu algumas dicas para construir as interfaces, que eu acho que a gente pode resumir em fazer o mais simples possível e esquecer essa ideia de que o usuário vai estudar as nossas telas, ele quer algo intuitivo. E vamos agora pular, esse foi o material da última aula que você pode ver no vídeo anterior. E agora a gente começa a falar sobre, mais especificamente, como navegação na web. Mas essa é uma dica... As dicas que a gente vai estudar aqui, elas valem para os outros ambientes, mas tem muitas informações que elas foram descobertas no contexto da utilização das páginas da internet. Mas isso não significa que esse conhecimento se restringe a esse ambiente. Hoje o que nós vemos é que as pessoas têm utilizado essas aplicações, qualquer aplicação, muito mais parecido como elas utilizam a internet, que em resumo pode ser com muita pressa de achar o que elas desejam. Então, algo que está muito em voga no momento é o desenvolvimento de aplicações móveis para o celular. E aqui eu acredito que muito do que a gente vê na web, que a gente vai estudar aqui, também acontece para o desenvolvimento móvel. As pessoas vão estar com pressa, certo? Bom, então tem um estudo, vários estudos que mostram como as pessoas utilizam as interfaces na web. O que acontece é que as pessoas elas vão clicar na primeira coisa que elas encontrarem, que fazer sentido, que elas acreditarem que vai fazer o que elas precisam, e se aquilo não funcionar, ela tenta outra coisa. Então, de vermelho tá o que acontece na realidade, que eu resolvi até falar primeiro. Em azul tá a nossa intuição como programador ou desenvolvedor. Nós acreditamos que a gente está fazendo ali o suprassumo da humanidade. A gente coloca sempre amor quando a gente vai desenvolver a aplicação. Quer dizer, eu sou assim, acredito que as outras pessoas também eu vejo pelas outras pessoas desenvolvendo. Quando você está fazendo, você coloca um carinho, coloca um amor naquilo. E aí você espera que o usuário, na hora que ele estiver utilizando a sua aplicação, ele vai ter o mesmo carinho e amor na hora de navegar a sua página. E isso significa que nós esperamos que ele leia tudo com cuidado, analise cada item, veja as instruções, pondere muito bem com amor e carinho e dedicação, porque, enfim, aquilo é o trabalho da nossa vida, a gente dedicou tempo para aquilo. Mas aí tem uma concepção errada, aí tem uma dissincronia ou assincronia, não existe sincronia nessas duas ideias. Nós esperamos uma coisa, achamos uma coisa, que é que o usuário vai ter paciência na hora de utilizar a nossa página, mas na realidade vai ser o contrário. Ele vai utilizar para obter o que ele quer o mais rápido possível. Então a gente tem que destruir essa ideia de que nós vamos produzir páginas complexas em que vão ser estudadas. Não, a gente tem que produzir páginas intuitivas e simples, certo? E esse tipo de informação que a gente vai estudar aqui, como que as pessoas navegam na internet, é uma informação muito relevante, porque nós podemos aplicar essa informação para nos guiar no momento que nós formos produzir, seja páginas para a internet ou mesmo aplicações normais. Bom, então ele está mostrando aqui numa imagem esse paradoxo, né, essa assincronia entre duas ideias, entre por que projetamos, como nós projetamos páginas. Então a gente imagina que o usuário vai começar lendo, isso que é engraçado, né, de cima para baixo, só que nem sempre é assim, tem muitas pessoas que não funcionam assim, eu inclusive. As pessoas têm a mente mais
caótica que elas obviamente não vão ler de cima para cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Aí viu? Eu leio de baixo para cima e às vezes aleatoriamente, porque é assim que meu cérebro funciona. Mas a maior parte das pessoas acredita e produz páginas. Eu, inclusive, por mais que eu seja meio mais caótico no pensamento, coisa de cientista, quando eu projeto página, eu acho que a pessoa vai ler de baixo, de cima para baixo, que é esse movimento, né? De cima para baixo. Então a gente acha que a pessoa vai começar a ler aqui nesse cabeçalho, depois ela vai ler a próxima coisa abaixo, de preferência da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. É o que a gente espera que a pessoa faça. Aí ela lê tudo, pausa para uma reflexão, pensa, tenta interpretar o que a gente produziu e finalmente escolhe o que faz mais sentido. É isso que a gente espera que aconteça. Mas na prática, os estudos de navegação na internet, os estudos de usabilidade, eles nos mostraram uma realidade completamente diferente. As pessoas, quando elas estão navegando nas telas, elas procuram loucamente a parada que elas acharem mais interessante e que vai lembrar mais vagamente o que elas estiver procurando. Então, aquela coisa que dá o clique, ela não vai ler tudo, ela vai bater o olho e vai escolher alguma coisa. Além disso, se a pessoa está procurando alguma coisa que não está na página, obviamente vai ser uma coisa que seja possível de clicar. Então vai ser a primeira coisa que ela achar interessante, que seja possível e que pareça que vai ser clicável, né? Às vezes você clica e não é nada e dá uma raiva. E é isso que acontece. Então ela clica no que for mais parecido. Se der errado, ela volta e tenta novamente. Então a realidade é muito diferente do que a gente projeta. As pessoas elas não vão olhar a página de cima para baixo, da esquerda para a direita, com cuidado lendo tudo. Elas vão bater o olho e clicar no que elas acharem que faz mais sentido e que vai ajudar ela a completar a tarefa que ela quer realizar na sua página, seja comprar um livro ou alugar alguma coisa, achar um post, não sei, são várias possibilidades, né? Então, esse é um princípio que você precisa memorizar. Nós não vamos ler, as pessoas não leem páginas, elas apenas dão uma olhada. Então, ao invés da intuição de ler tudo que tem na página, você bate o olho e toma uma decisão. É assim que as pessoas utilizam a internet. Então, não tem essa vontade de estudar as telas. Então, volta uma coisa que nós já dizemos: as pessoas elas querem desafios no seu momento de lazer. Não vai ser no trabalho que ela vai querer um desafio. O desafio pode atrapalhar a pessoa a cumprir a sua tarefa. Portanto, aqui nós não queremos desafiar o usuário, nós queremos interfaces limpas, entendíveis e temos que aceitar que ele não vai ler, ele vai dar uma olhada. Aqui eu cito que existem exceções, né? Você deve estar se perguntando, mas se eu estiver fazendo um blog, claro que a pessoa vai ler o blog porque é uma notícia. Mas o que eu estou falando é da estrutura das páginas e do comum, certo? Bom, por quê? Por que existe esse paradigma aqui na usabilidade, na interface homem-máquina, que nós apenas damos uma olhada nas páginas? Primeiro, as pessoas estão com pressa, sempre com pressa. E aqui ele vai te dar uma analogia que imagina que você está lá no oceano e os usuários eles são tubarões. O que acontece quando cai uma gota de sangue na água? O tubarão ele navega velozmente em direção àquela gota de sangue. Então, os usuários de página da internet eles são como tubarões. Eles estão procurando presas, no caso, a presa é a sua tarefa, né? O que você quer fazer naquele site. Então, o que ele faz é clicar no lugar onde ele acha que tem sangue, sai nadando velozmente. Se ele não achar, ele muda para outro lugar, ele muda para outra parte do site, ele volta, ele refaz. É assim que as pessoas navegam. Bom, um segundo motivo além da pressa é a gente sabe que não precisa ler tudo. Nós já estamos acostumados, por uma questão de hábito, a usar as telas do computador sem ter que ler e estudar. Eu sou totalmente assim, eu nunca vou ler cada item que tem na página, ponderar com cuidado. Eu vou no que eu achar que faz sentido para tentar ganhar tempo.
Então, eu já criei essa cultura em mim de que eu não preciso ler tudo. Então, obviamente, eu não vou ler uma página só porque foi feita por você, bonitão. Então, ou bonitona. Então, todos os usuários, eles vão pensar assim. Eles têm uma cultura de navegar nos computadores como tubarões. Então, eles já estão acostumados com essa ideia. Eles não vão ler tudo. E o terceiro motivo, que tem um pouco a ver com o segundo, é que desde pequeno a nossa vida, o nosso planeta, a nossa realidade, ela nos acostuma a ser bom em procurar coisas no caos. Então, às vezes você vai no mercado, você está procurando o milho. Vai ter várias opções ali. Então, você bate o olho, vai ali onde você acha que está o milho. Você não vai em cada um dos itens, seções por seção, olhando passo a passo. A maior parte das pessoas tem esse intuito de bater o olho. Nós somos treinados ao ler revistas, procurando notícias, ao mesmo quando vemos páginas de anúncio, por exemplo, quando você recebe um folheto de supermercado, ou um outro exemplo, esse exemplo de você ir ao supermercado para fazer compras. E você consegue imaginar outros exemplos na prática de que a gente usa essa ideia de bater o olho e focar a atenção em algum lugar ao invés de olhar tudo com os menores detalhes? Bom, outra coisa que nos deixa chateado quando a gente está tomando essa consciência da usabilidade na hora de produzir página. Então não adianta você produzir cada detalhe da sua página com maior cuidado, porque as pessoas não vão olhar para tudo com maior detalhe. Então a gente espera que as pessoas olhem para nossa página e observem tudo antes de tomar a decisão. Só que na prática elas veem apenas pedaços que elas acharem interessante. Então, nesse caso aqui, a moça, ela tá querendo comprar uma passagem. Então, ela não vai... Ops. Ela não vai considerar esse texto, esses botões, as figurinhas. Ela vai procurar loucamente qual desses links aqui, que são os maiores, que vai ter o lugar onde eu posso comprar uma passagem. Tem algumas possibilidades. Marcar uma viagem, marcar... registrar as suas férias. Achei que você quer marcar um voo. E aí, por exemplo, nesse caso que ela bateu o olho, é Track My Miles, que é para você verificar a milhagem. Então, o que ele está te mostrando aqui? Nesse momento aqui, a moça vai ler esse pedaço da página no momento que ela estiver procurando trocar as milhas do cartão dela por uma passagem de avião. Então, dependendo do objetivo de cada pessoa, ela vai olhar para um pedaço da sua página. Entendeu? Então, ela não vai olhar para a página inteira em detalhes. Ela vai ver partes as quais ela acredita que são as mais interessantes para ela. Então ela também vai aí pela intuição, olhando as partes da sua página, ao invés de olhar para o todo da página. Outra coisa, um outro princípio. Então, no livro do Steve Krug, ele usa esse estudo de um psicólogo, acho que é um psicólogo, o Gary Klein, e aí ele fez um estudo da vida dele aí, estudando como as pessoas tomam decisões. Então ele pegou jogadores de xadrez, bombeiros, policiais, pessoas que têm que tomar decisões no seu dia a dia. E aí ele tentou descobrir como as pessoas fazem as escolhas. Então o que ele descobriu, que boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, fazia assim. Elas vão pegar a primeira ideia que aparecer na cabeça e aí eles vão analisar. O que pode dar errado nessa minha ideia? Essa minha ideia vai resolver o problema, vai resolver a situação ou não? Se não tiver nada de errado com o plano e parecer que ele funciona, a pessoa imediatamente começa a executar o plano. Então aqui na internet é essa ideia também. As pessoas vão bater o olho e pegar o primeiro plano que vem na sua cabeça. E agora a gente vai estudar um detalhe que deixa a situação da internet ainda pior comparada com as outras decisões do mundo. Então na internet a gente não faz as escolhas ideais, que a gente está falando desde o começo da aula. A gente faz a primeira coisa que vem na cabeça. E aí tem alguns motivos porque isso acontece, porque eu vou estar te falando, esses motivos estão relacionados com a navegação na internet. E
Por isso que eu tô te falando que é pior do que acontece aí com os bombeiros ou os outros estrategistas do mundo real. Primeiro, a pressa. Na internet a gente está sempre com pressa, o computador ele tá ali para deixar as atividades que a gente fazia manualmente mais rápidas. Ele costuma passar bastante raiva na gente quando ele não faz o que a gente quer, que ele é uma máquina e a gente fica preso a ele. Então a pressa é muito marcante. Outro motivo, porque as pessoas não fazem escolhas ideais, mas fazem a primeira coisa que vem na cabeça. Ao contrário do mundo real, em que um bombeiro pode causar até a morte de alguém, ou até sua própria, no computador quase não tem punição quando você faz alguma coisa errada. Quase sempre, se você fez alguma coisa numa tela errada de computador, é só apertar o botão votar, é só fechar a aplicação e abrir de novo, é só criar um novo perfil. Então, não tem punição aqui, aqui é muito pior. Então, essa ideia de fazer o der na telha o mais rápido possível, aqui na internet, nas telas de computador, é ainda mais proeminente, é muito mais presente do que no mundo real. Terceiro motivo, adivinhar é mais divertido. Confesso, acho que esse me define bem. Eu gosto de bater o olho na interface, na tela do computador e no botão que eu achar que funciona, e se der certo eu fico feliz, senão eu fico chateado. Então, adivinhar é mais divertido. Como não tem punição, adivinhar, você pode adivinhar à vontade, certo? E aí um elemento que às vezes é mais pesado porque mostra uma certa ineficiência e uma cultura meio errada aí na construção de telas, que é o seguinte: nem sempre, se o usuário pensar, estudar tudo, vai aumentar a chance dele obter sucesso. Então, não existe essa ideia de que estudar a tela vai te fazer entender o que o cara que programou está pensando. Nem sempre funciona. Então, esse é mais um motivo. Bom, um exemplo do mundo real, por exemplo, máquina de lavar, outras máquinas que você tem em casa. Nesse caso aqui, eu tenho uma máquina de lavar e para mim é assim, eu não vou ficar entendendo que cada elemento daquela interface, que é o painelzinho onde a gente controla a máquina. Eu não vou tentar estudar o que cada elemento faz, eu não vou... Ah, molho longo, o que será que significa isso, né? Então, essa interface, por exemplo, a interface da máquina, ela tem 1 milhão de possibilidades, várias possibilidades de que você utilize. As pessoas, eu, por exemplo, eu não vou estudar tudo que tem no painel, pensar com cuidado. Eu vou aprender a lavar roupa com essa máquina. E aí eu me limito a isso. A maior parte das pessoas não vai descobrir todos os detalhes de como as coisas funcionam. Elas vão apenas aprender a utilizar aquela coisa para realizar a sua tarefa. É assim que eu funciono na hora que eu vou lavar a roupa. Você tem algum exemplo de coisa que você utiliza que é assim? Por exemplo, o painel do seu carro, ou outro exemplo? Então, os estudos na internet mostraram que na internet também é assim. As pessoas não vão testar todas as possibilidades das telas, ou até mesmo nos aplicativos que estão fora da internet. Você vai aprender a utilizar. Você não vai clicar em todos os botões, setar todas as combinações e abrir todas as páginas. Eu não vejo ninguém fazendo isso, certo? Você vai aprender a utilizar e tirar o melhor daquela tela e o mais rápido possível. Então, aqui eu estou dizendo, óbvio, né? A maior parte dos usuários dos sistemas computacionais, e nessa palavra sistema computacional eu vou envolver tudo. Vou envolver página, aplicativo, até um computador mesmo, a máquina em si. A gente não quer estudar com tempo para que tudo funcione. Nós temos pouco tempo e muita coisa para fazer. Então, o que acontece na prática é que a pessoa aprende, memoriza o passo a passo para fazer o que ela precisa naquela página, ao invés de testar tudo. Aqui, eu abro um parênteses, assim como o Steve abre no livro dele. Por exemplo, quando você vai construir um software de alto risco, que faz uma gestão de engenharia, faz um controle de uma indústria química, é óbvio, eu gosto de falar sempre da indústria nuclear, porque eu lembro de Chernobyl,
É óbvio que a pessoa vai ter que estudar para usar a sua aplicação. É óbvio que ela vai ter que saber o que cada coisa faz. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção absoluta. A maior parte, a extrema maioria de vocês, ao longo da carreira de vocês como programadores, vocês vão estar fazendo interfaces e telas que as pessoas vão aprender a utilizar na prática, ao invés de estudar cada detalhe, certo? Mas, claro, eu digo aqui que existe exceção para essa regra. O software que lidam com alto risco, por exemplo. E aí, mais um detalhe disso que a gente está falando. Se a vida te der limões, nós fazemos uma limonada. O melhor exemplo para você ver como as pessoas elas aprendem a usar a aplicação do jeito delas, elas não aprendem do jeito que o programador pensou. Tipo assim, a pessoa vai usar a minha página para fazer isso da forma que eu imaginei. Não. Isso acontece muito quando você vai começar a fazer teste de usabilidade com seus colegas, ou mesmo com, se você estiver trabalhando numa empresa com um público externo, ou mesmo com seus colegas de empresa, ou seus amigos, né, se você estiver trabalhando independente, se você quiser, ou seus familiares que você chama para testar a sua aplicação, você vai ver que ele nunca vai navegar do jeito que você planejou. Ele vai clicar no lugar onde você não pensou, arrastar uma coisa para o lugar onde você não pensou, do jeito que você não pensou. Então é isso que ele está te falando aqui. E o melhor exemplo, eu acredito que seja esse. Então, muita gente vai lá no Google e essa caixinha do Google ela serve para você fazer pesquisa com palavras-chave. Mas muita gente coloca o endereço das páginas, por exemplo, www.facebook.com.br. Funciona como uma beleza. Mas elas poderiam colar esse texto lá na barra de navegação, lá em cima no navegador, certo? Onde você coloca, onde mostra os endereços onde você está. Então, esse é um típico exemplo das pessoas fazendo a limonada do jeito que elas quiserem. Você pode utilizar o Google para fazer isso, mas é totalmente estranho, né? Você não precisava colocar um endereço, bastaria você colocar Facebook e ele já acharia a página do Facebook. Esse é um exemplo. Bom, então o que vai reunir todas essas discussões é que nós temos que mudar a nossa ideia. Se as pessoas elas acham que as telas de um computador são painéis de brinquedos, então vamos projetar os painéis mais intuitivos, mais divertidos, mais facilmente visualizados possíveis. Então a gente tem que mudar essa ideia para ideia de produzir telas como se elas fossem painéis. Sabe um painel de avião? Onde você olha e tem vários ícones e você já consegue imaginar como utilizar. Então tem aquela alavanca que obviamente você vai empurrar. Essa é a ideia, que a gente vai projetar páginas como painéis, certo? Então aqui tem algumas dicas. A gente tem que criar uma arquitetura visual clara dos elementos da página. E aí isso significa deixar em destaque as coisas que forem mais importantes. A gente pode usar o tamanho da fonte, né? Esse é um exemplo que mostra as coisas mais importantes tem que estar com a fonte maior. A gente pode usar cor, fundo, setinha apontando. As possibilidades aqui, né, é design, e as possibilidades são infinitas, vai depender da sua criatividade. Então você vai dar mais destaque para as coisas que forem mais importantes. Aqui tem um exemplo da Amazon. Eu acho a página da Amazon, eu falei que a página do Kabum também era bem legal para você se basear e pegar umas ideias. A Amazon para mim é outro lugar. Se você estiver procurando inspiração para produzir páginas, você vai abrir a página da Amazon e vai admirar. Eles têm umas ideias muito boas. Então, eu estou te dando aqui uma nova dica. O que faz sentido logicamente também deve estar relacionado visualmente. Então, eu tenho aqui um exemplo na prática mais fácil de entender esse item. Aqui tem as categorias de venda. Elas fazem sentido logicamente, porque é o que você está vendendo. Então, você tem que usar os mesmos ícones, o mesmo padrão de desenho, o mesmo padrão visual para as coisas que fazem sentido logicamente. Então, como tudo isso aqui vou destacar aqui em verde. Esses produtos eles estão organizados por tipo. Então, tudo que está dentro dessa caixinha verde é uma categoria de produto. Portanto, você pode ver que a identidade visual é a mesma. Esse semicírculo
do mesmo tamanho, com a mesma letra embaixo, com o mesmo espaçamento. Então, faz muito sentido, né? As categorias de venda fazem sentido logicamente, elas são coisas parecidas. Então, aqui na nossa interface, a gente vai fazer com que elas se pareçam umas com as outras e fiquem próximas uma das outras. Temos em vermelho agora um outro exemplo. Esse exemplo representa os alimentos, né, as bebidas. E aí você pode ver que o padrão visual já mudou, não é aquela meia lua com um símbolozinho no fundo. É o alimento em si. Eles estão organizados de uma maneira, com tamanhos parecidos, certo? Então eles estão organizados visualmente, eles estão relacionados, certo? Então aqui cabe a sua criatividade. Como é que eu vou relacioná-los visualmente quando eles fazem sentido que eles fiquem juntos, certo? Bom, temos aqui mais um exemplo de hierarquia visual. Ninguém nunca ensina hierarquia visual. A gente vai fazendo, repetindo e vira uma regra e todo mundo entende. Então, os jornais também são um ótimo lugar para a gente se inspirar na produção de telas, certo? De computador. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está vendo o supertítulo? Como ele é grandão, ele chama atenção. Então a gente tem aqui o título da notícia. E como a gente viu esse alinhamento dessa foto, esse texto, debaixo desse texto aqui, grandão, que é o título, não renuncio. Se quiserem, me derrubem. Esse é o título da página. E a gente tem um subtítulo, uma foto e um textinho. Só de bater o olho que a gente sabe que esse quadrado lado aqui, ele pertence à mesma notícia. Essa foto se relaciona com esse título, que se relaciona com esse texto, que por sua vez está dividido em duas colunas. E a gente, com a prática, com a intuição, com o tempo, a gente aprendeu a ler primeiro de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a gente lê primeiro essa coluna e depois lê essa segunda coluna, certo? No canto a gente tem um index que lista as notícias, tá vendo? Tem várias notícias organizadas e esse risquinho nos dá uma intuição que cada bloquinho desse é uma notícia diferente. Tá vendo como esses elementos intuitivos de coisas que a gente já usou no passado, eles podem nos beneficiar aqui na construção de tela? Então a gente tem que reutilizar. É um termo que a gente sempre bate. Reutilize o que já existe. Reutilize o que as pessoas acham que funciona, certo? Beleza? Então a gente pode tranquilamente reutilizar esses risquinhos para separar páginas do nosso site que representam links diferentes. Nós podemos usar essa ideia dessas duas colunas para unificar textos. Então, assim, é difícil de explicar, porque é uma coisa que você vai bater o olho e você, batendo o olho, você sabe o que é o que aqui nessa página, certo? Você consegue extrair várias palavras, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? E agora umas dicas finais. Como eu já estava falando, convenções são as suas amigas. Então a setinha para passar para frente, ela tem que passar para frente mesmo. Reutilize o que as outras pessoas usam. Não reinvente a roda, que é o segundo item. Se você quer reinventar a roda, essa sua ideia revolucionária, ela tem que melhorar o processo, tem que chamar atenção, tem que ser uma boa ideia de marketing, tem que surpreender, trazer felicidade de uma forma que supere o fato da pessoa ficar bem estressada para aprender a utilizar essa sua ideia revolucionária, certo? Se você não tem certeza que vale a pena revolucionar, vai com a roda, vai com o óbvio, vai com o que já existe, certo? Outra ideia, dividir as páginas em áreas claramente definidas. Aí você pode usar cores de fundo, espaçamento, risquinho. Quarta dica, construir interfaces pensando no usuário. Nós temos um material extra na aula de hoje. Tem um material de uma professora e depois tem os exercícios que eu construí sobre esse material, que a gente vai estar estudando o design focado no usuário, certo? Então essa dica é tão importante que ela tem até uma
uma videoaula aí só para ela com exercício. Então essa é a ideia, você tem que ficar sempre pensando no usuário. E aí nessa aula você vai estudar como isso influencia no processo da produção da tela. Quinta dica. Essa é uma dica velha, ou essa tem tempo. Você vai contar quantos cliques a pessoinha precisa para fazer qualquer coisa no seu site. O número ideal de cliques que a pessoa precisa fazer no seu site para resolver uma tarefa deve ficar entre 3, ficou faltando 3 aí, entre 3 e 5 cliques, certo? Agora, uma evolução sobre esse item 5, que é o item 6. A gente não basta considerar o número de cliques, mas também quanto trabalho a pessoa precisou em cada clique. Então, uma crítica a esse item 5 é o seguinte: tem como você construir uma página que o cara clica freneticamente, e o cara vai chegar rapidão onde ele quer, com vários cliques, e vai achar divertido. Vai achar boa a usabilidade da sua página. Só que tem um detalhe: cada um desse clique tem que ser muito fácil, muito intuitivo. Se a pessoa não precisar de dedicar tempo, trabalho para entender cada clique, você pode flexibilizar e colocar vários cliques. Então, o correto aí, atualmente, a melhor ideia é você ponderar. Você pode fazer muitos cliques se eles forem mais simples, fáceis e rápidos e simples de entender. Agora, se seus cliques forem pesados, exigir raciocínio, leitura, pensamento, raciocínio, aí é bom que o seu número de cliques seja menor. Certo? Então essas são as várias diquinhas aí para te ajudar na produção de telas. Nos vemos em breve.